Mestre Jesus, estamos iniciando as reflexões do Evangelho da semana. Que nós estejamos aqui, Pai, buscando alimento para o nosso pensamento, alimento para as nossas ideias, para a nossa vontade. Que nós estejamos abertos hoje a olhar para nós e percebermos alguma característica que o texto de hoje vai nos influenciar. Que seja um momento de olhar para dentro e de humildemente aceitarmos quem somos, sem viseiras, sem ilusão, mas verdadeiramente olhar quem somos, para que a gente possa se alimentar dessas novas ideias e que possamos fortalecer o nosso querer para que nós consigamos fazer as modificações tão necessárias para todos nós. Que tenhamos o olhar na vida futura, Pai, e nos desliguemos um pouco do material, da situação, para ver aquilo que podemos construir de valores. Muito obrigado por essa nova oportunidade, que assim seja. Capítulo 19, a fé transporta montanhas, a fé é mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Mas se não tendes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Mas se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por consequência, que amor? A fé, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construirei sobre ela? Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis, que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a tinham, ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que falam a alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para fazer-lhes verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende fé, portanto, mas em tudo que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai sem nunca enfraquecer. Os milagres são obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então a gente vai dar continuidade às nossas reflexões sobre a fé. É um momento interessante para nós quando Deus permite que a gente estacione nesse trecho do Evangelho, da fé, e principalmente nos momentos
das dificuldades, porque é a gente ter a oportunidade de adquirir a teoria, mas vivenciar a prática daquilo que a gente está se debruçando na teoria. E é óbvio que em todos os momentos, no mundo de provas e expiações, a gente passa por dificuldades, né? Isso não é algo pontual, pode ser mais intenso, menos intenso, dependendo, né, de cada individualidade, de cada criatura, porque às vezes quando a maioria acha que está num estado de tranquilidade, algumas individualidades estão vivenciando uma dor, né, uma doença, uma separação familiar por desencarne, né, situações que são pontuais. Então, existem momentos onde a gente está com dificuldades como coletividade, outros momentos como individualidade, mas no mundo de provas e expiações não há como fugir desse estado, porque ele é um estado importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento. Hoje, eu normalmente começo destacando sempre o primeiro parágrafo da fé, mas hoje eu vou destacar o segundo, porque às vezes a gente começa a falar e acaba nem indo para os outros, né? E quando a gente estava lendo, e na hora que eu li esse segundo parágrafo, ele fala, né, a esperança e a caridade são consequência da fé. E quando eu li isso, eu fiquei pensando aqui o quanto a inteligência espiritual é algo que realmente, pouco a pouco, o horizonte ele vai se alargando e a gente vai se desenvolvendo, né? E quando eu li isso, eu estava pensando aqui, né? Se a gente não tem fé, como que a gente pode ser uma criatura caridosa? É muito difícil você vivenciar o estado verdadeiro da caridade se você não tem fé. Porque eu fico imaginando, né? Alguém chega até a nossa porta e bate e pede uma ajuda. Se a gente não tiver a confiança dessa fé que é a confiança em Deus, a fé em Deus, muitas vezes a gente vai fechar as portas para auxiliar alguém, porque a gente fica em dúvida do dia de amanhã. É isso falando na caridade mais simples que tem, que é a caridade material, né? E às vezes a gente refuta em realizar essa caridade material realmente pela ausência de confiança e esperança de como vai ser o meu dia amanhã. Se amanhã eu vou ter ou não aquele prato de comida que eu estou dando. No óbolo da viúva, a gente vê ali, e Jesus destaca isso de uma forma onde a confiança daquela senhora, ela extrapola, obviamente, as questões materiais, mas ela aprofunda na questão espiritual. E eu vejo que muitas vezes a gente está desesperançoso, muitas vezes a gente não faz a mínima caridade que seja, porque realmente a gente não tem confiança, né, em Deus, não tem essa fé que arrebataria e sustentaria, né, porque no parágrafo anterior ele fala, né, que a fé ela deve velar pelo nosso desenvolvimento, né, pelo desenvolvimento das nossas virtudes, das nossas características importantes no progresso como espírito. Mas como a gente obviamente ainda não a tem desenvolvida, a gente é que nem uma bola de neve, né? É um efeito que passa por todas as outras coisas. Então a gente passa a compreender melhor por que a gente às vezes vivencia esses estados que são estados mentais aonde falta realmente algo para nós, para que a gente possa
avançar, progredir, se desenvolver. E ele coloca logo em seguida, nesse mesmo parágrafo, que esse conjunto é uma trindade inseparável. E realmente, quando você para olhar aqui e se debruça, né? Isso eu estou falando quando para olhar, estou olhando para mim, né? E identificando que muitas vezes a desesperança é realmente a ausência, né, dessa fé que nós estamos buscando compreender e viver. Mas tudo na obra divina é feito para a gente avançar e progredir. Hoje eu estava lendo um trecho do Palavra de Vida Eterna, do Emmanuel, e ele está fazendo uma alusão à parábola do filho pródigo, e às vezes a gente olha e fala assim, eu não sou caridoso, então eu não tenho fé, então vou desistir de tudo. Mas Deus não desiste de nós, porque nesse trecho o Emmanuel até faz o comentário, né, que mesmo o filho pródigo tendo ido embora e tudo, o pai corre para poder auxiliá-lo. E Deus, né, nosso Pai, está o tempo inteiro correndo para nos auxiliar. E a gente, ainda com a nossa visão tão pequena, a gente afasta esse entendimento. Porque às vezes a gente fala que não tem, por exemplo, uma fartura de bens materiais. Mas aí você olha para a criatura, né? Eu lembro do meu avô falando, né? A criatura é forte, sacudida, né? Ou seja, dá para poder pegar uma enxada e trabalhar, né? Ou seja, você às vezes não é rico da parte material, né? Não tem os bens materiais, mas você é rico de saúde, né? E a gente olha para essas coisas que Deus concede para nós e não olha com o olhar correto, né? A gente se desespera, a gente se entrega, a gente se afasta das virtudes, mas por realmente uma escolha nossa mesmo, porque a gente já poderia fazer escolhas diferenciadas se a gente olhasse da forma correta para aquilo que está sendo vivido por nós, né? A gente vê, né? A gente fala do Consolador, a gente fala de Jesus, a gente fala dos mandamentos, tudo isso foi Deus correndo atrás da gente, né? Para poder levar até nós uma condição da gente chegar até Ele. E a gente ignora porque a humildade ainda é ausente na nossa mente e a gente não consegue ainda botar um filtro em cima de tudo isso, né, para a gente ver que tudo que o Pai promete para nós, aos poucos vai se concretizando, né, aonde a gente se afasta da verdade, mas a verdade vem atrás de nós, né? As leis divinas vão fazendo com que a gente aos poucos tenha que voltar para o Pai, né? Não tem como escapar disso. Então é uma importante movimentação mental quando a gente reconhece já as nossas realidades como espírito. Então, quando a gente olha, né, por exemplo, nesse trecho que eu estou destacando, e reconhece, né, que às vezes a gente não tem esperança, às vezes a gente não é caridoso, mas muitas vezes a gente já consegue realizar, por exemplo, atos caridosos. Então, a gente precisa desenvolver essa esperança em nós mesmos, né? Porque se a gente faça, mesmo que esporadicamente, se a gente tiver o olhar correto, a gente vê que a gente é capaz de fazer. E se é uma trindade inseparável, se a gente conseguir alimentar essa trindade, a gente dá os próximos passos. A doutrina espírita é uma concessão de Deus para nós. O Pai permitiu
que o Espírito de verdade trouxesse tudo isso para nós. O mundo às vezes olha para nós como espíritas, né? E olha para a gente. Na minha área de trabalho costuma-se falar de certas coisas que é a mosca branca, né? É o mosca branca, quando você mexe com alguma coisa que ninguém mais mexe, né? E eu vejo que a doutrina espírita, ela é mais ou menos a mosca branca, mas ela potencializa de tal forma que as criaturas que tiveram já a primeira oportunidade de ter contato com ela, né, na última existência, nessas duas últimas existências, né, de 1800 para cá, podem potencializar o seu crescimento de tal forma que tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente procura se debruçar diariamente, né, nos ensinamentos de Jesus, se torna factível. Porque quando o mundo dos espíritos abriu as portas de forma evidente, né, porque sempre esteve aberta, mas eu acho que a doutrina espírita, ela abriu a porta evidentemente, não tem como você negar. Até algum tempo atrás, antes da doutrina espírita, você podia dar umas disfarçadas, falar que não é, que é milagre, que é isso, que é aquilo, né? Podia dar voltas, mas quando a doutrina espírita veio e com, né, toda essa codificação, tudo isso passou a ser mais do que palpável, né? Passa-se a ser real, factível, né? Os exemplos de materialização, tudo aquilo que a gente vê de cura, quantas coisas que nos tempos modernos são feitas e já foram feitas até muito mais a nível material, comprovando tudo isso. Então, é uma bênção divina realmente, né? Então, eu vejo que a gente tem a oportunidade de trabalhar nos momentos onde parece que as coisas estão mais difíceis, essa perseverança na fé, mas principalmente levar para a nossa intimidade o entendimento de que a verdade ela está acessível para todas as criaturas. Algumas criaturas são privilegiadas no sentido de terem acesso a coisas que outras talvez não tenham, mas o privilégio, né, não é porque Deus cerceia, o privilégio é porque é construção, né, é mérito. O reino de Deus é por mérito, né? O homem que quer fazer o contrário, mas no reino de Deus tudo é por mérito. Ou seja, a gente, quando está preparado, a gente recebe as oportunidades, elas caem no nosso colo. Então, se a gente aprender a confiar em Deus, mas fazer também a nossa parte, com certeza a gente vai estruturar algo que vai alavancar para a eternidade, né, a nossa condição como espírito e vai fazer com que a gente seja cada vez mais feliz.